Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de História Contemporânea do século XVIII ao século XIX. Sou o professor Fábio Luiz da Silva e hoje, então, vamos trabalhar alguns temas desse período do século XVIII ao século XIX, tão importante para a compreensão da história. Então, vamos lá? Olha só, na História Contemporânea, Revolução e Reforma, as transformações sociais na Inglaterra de 1780 a 1848 e a movimentação política na França, 1830 a 1848. Muito bem. Então vejam só, esse é um tema, essa é uma época muito importante, todas as épocas são importantes em história. É difícil você dizer que um período não aconteceu nada, que não foi importante. Todos os períodos, claro, são importantes. No entanto, alguns, por decisão do historiador, por decisão das políticas que estabelecem, o recorte da história, alguns períodos marcam realmente transformações substanciais aí nos rumos da história, tá? Então, foi assim com a Revolução Francesa, foi assim com a invasão dos povos bárbaros lá na época do Império Romano e assim por diante. Então, 1830, 1848 é um período, início do século XIX, um período de muita agitação política, assim como o final do século XVIII, e que merece, portanto, que a gente estude com mais profundidade essa questão, tá bom? Então, vamos lá no slide. Então, vamos para a nossa contextualização, né? Então, sempre relembrando o que significa contexto, tá? Contexto é aquela parte maior, não é? Na qual um evento está inserido. Então, eu posso, por exemplo, estudar uma determinada batalha no contexto de uma guerra. Então, a guerra é o contexto, a batalha é o evento que eu vou estudar. Então, eu posso estudar qual é o contexto daquela batalha, a guerra X, tá? Qual é o contexto daquela greve, aquele governo Y. Então, o contexto é sempre aquilo que está, é o pano de fundo, é o cenário no qual um determinado evento que eu estou estudando, pesquisando, analisando, está inserido. Então, isso é o contexto. Então, vamos lá na contextualização desse período que nós vamos ver. Tá? As políticas, as mudanças políticas e sociais das primeiras décadas do século XIX. Olha só, mudanças políticas e sociais. Quando nós falamos em mudanças políticas, nós estamos falando das mudanças em relação ao poder. Sempre essa palavra política está vinculada à questão do poder, porque política vem de polis, né? O governo da polis, o governo da cidade. E mudanças sociais, nós estamos sempre se referindo, claro, às questões de classe social, de estamento, de posição social, de mobilidade social e assim por diante, das primeiras décadas do século XIX. E para ilustrar esse contexto, não é, nós temos aqui um quadro, uma pintura muito bacana que retrata bem esta época, tá? Então, nessa pintura do William Turner, que é um pintor romântico do século XIX, um inglês, né, da Inglaterra. Então, nós temos aqui um navio à vela, que representa o passado, representa o antes, né? E aqui nós temos um navio a vapor rebocando o navio à vela. Então, esse navio à vela ele vai ser desmontado, ele vai ser aposentado, né? Um navio a vapor está puxando ele, então, para o estaleiro, para ele ser desmontado. Então, esse quadro representa bem a passagem, né, desse mundo antigo, representado ali pelo veleiro, pelo navio à vela, e o mundo moderno, agora do motor a vapor, da Revolução Industrial, que se estabelece no final do século XVIII e início do século XIX. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso contexto. Qual é o contexto? É da Revolução Industrial, das mudanças políticas, das mudanças sociais, nas primeiras décadas do século XIX. Tudo bem? Então esse é o contexto que nós estamos trabalhando aqui. Vamos ver a Revolução Industrial e a questão social. Revolução Industrial e a questão social. Esse é o conceito que nós vamos trabalhar, tá? Então veja bem, quando nós falamos em Revolução Industrial,
nós temos que lembrar sempre que Revolução Industrial é o surgimento das máquinas, é isso. Máquinas que fabricam coisas no lugar dos seres humanos, tá? Então, até a Revolução Industrial, o que havia era o artesanato, tá? Quando nós falamos de artesanato, nós temos que sempre lembrar que artesanato, nesse caso aqui, não é fazer lá o vaso de cerâmica para colocar em casa, ou pintar o pano de prato, né? Ou fazer um tricô, um crochê, tá? Que para nós é o artesanato, é quase um passatempo, não é? Até a Revolução Industrial, tudo era feito de forma artesanal, né? Feito um por um, manualmente. Então você ia até uma oficina e encomendava um par de sapato, você ia até uma oficina, encomendava uma cadeira e assim por diante. Então com a indústria, tá? Nós temos máquinas no lugar destas manufaturas, né? Manufatura, fabricação manual, né? Manufatura. Então, no lugar das mãos, nós temos máquinas. Isso é a Revolução Industrial. Hoje, nós vivemos uma sociedade industrializada. Quase tudo que nós temos é industrializado. Mesmo quando eu faço alguma coisa artesanal, vamos imaginar o professor Fábio aqui fez um pão em casa, um pão caseiro, né? Um pão caseiro, não é industrializado? É. Aquela farinha foi processada numa indústria, o saquinho de papel onde a farinha está foi feito numa indústria, a tinta que estampou o saquinho de papel do trigo foi feito numa indústria, né? O fogão que eu utilizei para assar o meu pão foi feito numa indústria, o gás que eu utilizei para assar o meu pão, o fermento, a latinha do fermento, a geladeira que onde estava sei lá, a manteiga ou a banha que eu usei para fazer o meu pão, enfim. Não tem como escapar da indústria, tá? Então, a Revolução Industrial é o surgimento da nossa própria sociedade industrial. Isso é Revolução Industrial. Vamos lá, novamente, naquele slide? Então, veja só. A Inglaterra, nesse processo, ela foi pioneira. O que significa pioneira, professor? Pioneira significa que ela foi a primeira. Então, a Inglaterra, ela tinha as condições sociais, econômicas, financeiras, de transporte, né, necessárias para ser a primeira a se industrializar, a primeira nação a se industrializar. E sempre quando nós falamos em Revolução Industrial, nós lembramos das máquinas a vapor, né? Porque as primeiras máquinas, elas eram movidas ainda a força animal ou a força d'água, tá? Mas logo em seguida, nós temos a invenção das máquinas a vapor. Então, motores a vapor, motores que moviam-se pelo uso do vapor. Então, você tinha carvão, esquentava a água, fazia pressão, porque uma máquina a vapor nada mais era que uma gigantesca panela de pressão que utiliza a força do vapor para movimentar as rodas, as engrenagens, tá? Então, sempre que falamos de Revolução Industrial, nós temos que lembrar que a Inglaterra foi pioneira e que um símbolo dessa revolução é a máquina a vapor, pelo menos inicialmente. Depois, nós vamos ter outros tipos de máquinas, outros tipos de motor. Motor a combustão interna, né, motor elétrico, mas inicialmente o motor a vapor, tá? Muito bem, nós temos aqui uma estampa, uma imagem de uma siderúrgica, siderurgia em 1850, né? Então o que é siderúrgica, professor? Siderúrgica é aquela empresa que transforma o minério de ferro em ferro ou aço, tá? Então ela vai produzir chapas de aço ou cabos de aço, né, tubos de aço, enfim. Geralmente a siderúrgica vai preparar o material para outras indústrias transformarem aquilo em um tipo de produto que vai ser vendido para o consumidor final, tá? Então a fumaça, né, aqui ó, a fumaça das caldeiras é típico da Revolução Industrial. Tanto é que hoje, quando nós falamos em fábrica, a gente logo lembra de chaminé e fumaça. Tão forte isso ficou no subconsciente das pessoas, né? Então aqui nós temos uma outra imagem, a máquina de fiar. Máquina de fiar é a máquina que faz fio, tá? Então, antes da máquina de fiar, cada fio de um tecido era feito um por um. Vocês já imaginaram? Eu quero fazer fiozinho por fiozinho aí da camisa que você está usando?
Pois é, era feito fiozinho por fiozinho na máquina de fiar. Depois pegava-se os fios e se colocava num tear manual, né? Então era fio manual, tear manual. Então agora nós temos uma máquina de fiar, então ela produz um monte de fios ao mesmo tempo, olha só quantos fios são feitos ao mesmo tempo. E depois uma máquina de tecer, tá? Uma máquina de tecer, a máquina que tece o tecido. Então essas duas máquinas, elas são primordiais, elas são fundamentais para entender a própria Revolução Industrial. Tá? Elas são a indústria têxtil, a indústria do tecido, foi a primeira a se mecanizar. Tá? Então a primeira a se mecanizar foi a indústria do tecido. Tá? Primeiro o tecido algodão e depois o tecido de lã e depois o tecido de algodão. Tá? Nesta imagem aqui, nós temos uma coisa muito bacana, né? Muito interessante. É um exemplo aqui da indústria inglesa. Esse aqui é o chamado Palácio de Cristal, na Inglaterra de 1851. Então esse prédio imenso para a sua época foi o primeiro que foi todinho construído em ferro e vidro. Ferro e vidro, tá? O que era esse prédio aí? Esse prédio ele foi construído para abrigar a Exposição Universal de 1851 em Londres. Era uma exposição, um lugar para os industriais, os empresários exporem os seus produtos. Era para demonstrar o poder da indústria inglesa. Não é? Toda a potência, toda a fertilidade da criação, né? Da riqueza da Inglaterra. Essa era a ideia dessa exposição. E para abrigar a exposição foi feito então um palácio, um prédio, né? Que foi feito em ferro e vidro, justamente matérias novas, né? Que você podia produzir em série. Tá? O próprio prédio dessa exposição é símbolo da Revolução Industrial, porque ele foi feito em uma quantidade imensa de peças intercambiáveis, peças que se montava, a ideia era montar esse palácio e depois desmontá-lo depois no final da exposição. Tá? Então, ele para a época foi fundamental, foi gigante, as pessoas ficavam maravilhadas. Muitas até duvidavam que uma coisa dessa pudesse ficar de pé, porque até aquele momento você só tinha prédios de pedras ou de madeira, você não tinha um prédio cujas paredes eram de vidro. É uma coisa totalmente nova, maluca para aquela época, tá? Então foi fundamental aí como representação do poder da indústria, principalmente da poder da indústria inglesa, que foi a pioneira nesse momento aí histórico. Tudo bem? Então vamos lá adiante? Muito bem. Bom, nosso novo conceito aqui é a Revolução Industrial e a questão social, tá? Então vamos lembrar que a questão social sempre se refere à composição de classes ou estamentos, a mobilidade social, se tem ou se não tem, qual é a quantidade, a possibilidade de eu mover na sociedade. Ou seja, se eu sou pobre ficar rico, ou se ficar rico ser pobre, tá? Mobilidade social. Então vamos ver aqui o que diz o nosso slide. Olha só, ciência e tecnologia. Isso é fundamental para que a gente entenda essa questão aqui, né? Existe uma diferença entre ciência e tecnologia, tá? E as duas não precisam andar juntas sempre. Tecnologia, inclusive, ela é anterior à ciência. Quando lá um homem, lá na pré-história, bateu uma pedra na outra e produziu fogo, aquilo era tecnologia. Tecnologia é um conhecimento aplicado a alguma coisa para solucionar o nosso problema. O homem pré-histórico precisava se aquecer, precisava produzir fogo, precisava espantar os animais, precisava cozinhar as coisas. Então ele criou, né, bateu uma pedrinha na outra lá, saiu uma faísquinha, nossa que bacana, fez fogo. Aquilo é tecnologia. Que nós estamos acostumados a falar tecnologia só quando nós falamos de coisas de hoje, né? Então celular, computador, tablet, sei lá, foguete, nave espacial. Mas tecnologia é qualquer coisa, qualquer conhecimento que eu possa utilizar para fazer alguma coisa. Tá? Então, um giz que o professor usa no quadro para escrever é a tecnologia, assim como fazer o fogo. Agora, a ciência é a produção, é o pensamento a respeito desse conhecimento. Tá? Então, eu vou raciocinar, eu vou pesquisar, eu vou descobrir como funciona. Então, a ciência pode produzir tecnologia. Durante a Revolução Industrial, muitas vezes a tecnologia veio antes da ciência. Por exemplo, o motor a vapor, ele foi criado, foi inventado e foi utilizado antes de se saber por que funcionava.
né? As leis, as fórmulas, né, para o cálculo da energia produzida por um motor a vapor foi feito a posteriori. Primeiro se inventou a máquina para depois saber por que ela funcionava. Tá? Então, muitas vezes a tecnologia vem antes da ciência e muitas vezes a tecnologia vem depois da ciência. De qualquer forma, no século XIX há uma mistura dessas duas coisas. Tá? Ciência e tecnologia passam a caminhar cada vez mais juntas. E daí para a própria indústria. Então, a indústria química, por exemplo, né? Então havia a pesquisa da química e a indústria que utilizava aquelas descobertas, por exemplo, para branquear o tecido. Né? Novas formas de branquear os tecidos, porque se fazia o tecido de algodão e se desejava que ele ficasse branquinho, e aí você usava produtos químicos para branquear aquilo ali, tá? Então, produtos mais eficientes, produtos que fizessem um pano mais branco ou em maior quantidade, com preço mais acessível, essa é a pesquisa científica que estava acompanhando ali a produção. Então, ciência e tecnologia e revolução industrial são conceitos que andam juntos, tá? Desde aquela época até os nossos dias. Vamos lá naquele slide novamente para ver o próximo itemzinho, por favor? Então, olha só, progresso e urbanização. O que é esse progresso e urbanização? Então, a ideia de progresso é uma ideia herança do iluminismo, da filosofia iluminista. É com a filosofia iluminista que surge a ideia de progresso. Então, até o iluminismo, até o século XVIII aproximadamente, não havia ideia de progresso, tá? E com o surgimento das máquinas, parece que realmente, né, ele confirma o progresso. Então, cada máquina nova, cada invenção nova, cada coisa maravilhosa do século XIX, imagina, fotografia, telefone, comida enlatada, gelo, né, uma série de coisas, cada invenção nova que tinha, cada maravilha. Né, você imagina o que é para uma pessoa ver um trem? Gente, uma pessoa que nunca tinha visto um trem, desde o início da humanidade, desde lá da pré-história, desde o paleolítico, o neolítico, desde o início da humanidade, nós andamos a pé ou utilizamos um animal para a locomoção. Então, cavalo, burro, sei lá, um montão de bicho que a gente usa para andar, né? Mas aí alguém inventou uma máquina que é capaz de andar sozinha, sem animal nenhum para puxar a gente, então você entra num trem e vai embora, né? E é muito mais rápido, uma rapidez imensa, né? Para nós, evidentemente, é devagar, que nós estamos acostumados com velocidades maiores ainda, mas para aquela época um trem, sei lá, 20, 30, 40 km por hora, era uma imensidade de velocidade, tá? Então era fantástico isso. Então a ideia de progresso parecia, né, ela estava vinculada a essa questão da tecnologia, até hoje nós temos isso, né? A ideia de que progresso está vinculado a mais tecnologia. Faz parte desse processo da Revolução Industrial, que é também relacionada ao próprio pensamento iluminista, da valorização da ciência, da capacidade humana de criação, de invenção, de conhecer a natureza e assim por diante, tá? O outro item ali é urbanização, né? Olha lá, urbanização, aqui. Porque indústria está frequentemente vinculada à questão da urbanização. Indústria atrai gente para a cidade. Sempre foi assim. Toda região, todo país, toda cidade, todo estado, todo lugar que se industrializa, ele se urbaniza. Tá? As pessoas vêm morar na cidade para trabalhar na indústria. Então as indústrias tendem a ficar próximas umas das outras e as pessoas a morar próximas dessas indústrias. Ainda mais no século XIX, que o transporte público praticamente não existia. Tá? Então, as pessoas procuravam morar o mais próximo possível da indústria, trabalhavam um monte de horas por dia, não dava tempo de ficar andando horas e horas até chegar em casa e vice-versa, tá certo? Então, urbanização tem a ver com isso. E a ideia de que o urbano significa mais civilizado, portanto, a ideia de progresso também está vinculada à ideia de cidade. Tanto que interior, sertão, né, essas palavras estão vinculadas ao não civilizado, ao caipira, né, aquele que não tem conhecimento, etc, etc. Tá bom? Vamos voltar lá para a gente ver as imagens? Então veja só aqui, ó. Aqui nós temos retrato da Mary Shelley, de 1810. Essa mulher aqui é uma escritora muito famosa, não é? Ela que escreveu o livro onde está o monstro, né, do Frankenstein. Frankenstein era aquele ser, né, criado pelo Dr. Frankenstein, tá certo?
O monstro não se chama Frankenstein. Quem se chama Frankenstein é o médico, tá? Que fez o monstro. No livro dela, o monstro não tem nome, é só o monstro, feito de pedaços de pessoas, né? Mostra aí, retrata bem a questão do impacto da ciência, né? Vencendo a própria morte, tá certo? Aqui nós temos Londres, em 1850, né? Reparem aqui, na questão urbana, né, no urbanismo, então nós temos as carroças, a calçada, né, porque a urbanização começou a exigir toda uma mudança na própria constituição da cidade. Não podia ser mais aquela cidade antiga, anterior, né, de ruas sinuosas, mas você agora tinha que ter um espaço, né, para as carruagens e depois para os automóveis um pouquinho mais para frente, tá? Aqui nós temos Manchester, 1852, um quadro de William White, tá? Lá atrás, então, nós vemos a fumaça das indústrias, né? Aqui na frente, uma parte campestre, né? Tem um pessoal aqui fazendo um piquenique, né? Olha, nesse cantinho aqui. E lá, então, né, toda a fumaça da indústria de Manchester, uma das principais cidades aí da Revolução Industrial inglesa, né? Muito bem. Revolução Industrial e a questão social, tá? Então, Revolução Social, Industrial e a questão social, tá? Então, vejamos aqui. Horas de trabalho, condições de trabalho, né? Então, nós sabemos, né, que até a Revolução Industrial, óbvio, não existia lei trabalhista para a indústria, não tinha indústria, né? Então não havia nenhum tipo de legislação trabalhista ainda, tá? Então não havia nada que limitasse as horas de trabalho de um trabalhador. Então eu trabalhava 16 horas por dia, todos os dias da semana, não havia nenhuma lei trabalhista que protegesse o trabalhador, por exemplo, em caso de acidente, no caso de doença, no caso de aposentadoria, tá? Nós estamos tão acostumados com as leis trabalhistas que existem, né? Mesmo que a gente não concorde com elas, mas elas existem, que parece que elas são naturais, né? Por exemplo, a aposentadoria parece que é uma coisa natural. Hoje a gente pensa em se aposentar, né? Mas houve maior parte da história humana, as pessoas não se aposentavam. Não existia essa ideia de que um dia eu vou parar de trabalhar. A gente, é uma ideia nova na história, tá? Pergunta lá para um grego antigo se tinha, para um escravo romano, se tinha, ele pensava em se aposentar. Não existia, a pessoa trabalhava até o dia que morria, tá? Então, proteção do trabalho. Então, um operário do século XIX, ele perdia o braço, ele era mandado embora. Não havia nenhuma preocupação. O que ele vai fazer da vida? Como ele vai se virar? Né? Ninguém estava preocupado com isso. Tá? Então não havia nenhum tipo de lei que protegesse o trabalhador de acidente, nem de saúde. Né? As crianças trabalhavam, então estava de pé, podia trabalhar. Né? Trabalhava no campo, as crianças trabalhavam no campo desde cedo. Por que não trabalham desde cedo também na fábrica? Né? Mulheres trabalhavam nas fábricas não porque as mulheres conquistaram um espaço na sociedade, mas porque elas ganhavam muito menos que os homens. Né? Então era preciso que a família toda trabalhasse, o salário era pouco, o trabalho era muito exaustivo, todo mundo tinha que trabalhar para sustentar as crianças, as mulheres, os homens, todo mundo trabalhava para sustentar ali com parcos recursos a sua família. Então é essa questão social, né? Existe uma diferença muito grande entre os donos das fábricas e os operários desse momento. Isso vai acarretar, vamos voltar lá naquele slide de novo, a luta dos trabalhadores, né? Então, evidentemente, que os trabalhadores não vão ficar quietos diante disso, tá? Haverá muitas lutas. As leis trabalhistas que vão surgindo a partir daí não são presentes que caíram do céu, foram dados pelos patrões assim de boa. Ah, vamos fazer isso por eles. Não, né? Isso é o resultado da luta dos trabalhadores, tá? De várias formas. Inicialmente, o trabalhador, inclusive, não tinha muita consciência de quem que era o adversário, quem que era exatamente, qual era o problema exato que havia, né? Então, há tentativas, às vezes, meio ingênuas, como destruir as máquinas, por exemplo, como se o problema fosse a máquina, né? Máquina, evidente, é só a máquina, ela é um instrumento, não é ela, não é quebrar a máquina, não vai resolver
Absolutamente nada, mas ainda não há consciência, né, de como é que funciona o mecanismo, porque é tudo muito novo, né, é novo para todo mundo, a sociedade industrial estava nascendo ali, tá? Então as relações entre patrões e empregados ainda estavam se estabelecendo nesse momento, tá? Então é muito confusa essas relações e isso vai se estabelecendo aos poucos a posição de cada um aí na sociedade, por isso a questão social, né? Você tem uma nova sociedade em que você tem novos elementos. Então, aos poucos, se abandona aqui o antigo regime, né? A ideia lá da nobreza e do servo e passa agora para o burguês e o proletariado, para o assalariado. Então, essa mudança, ela levou muitos anos, décadas, né, para acontecer, na verdade, séculos para acontecer, mas ainda no século XIX está se formando essa consciência da posição de cada um na sociedade. Vamos lá no slide, né, para ver aqui as nossas imagens. Então, olha só que interessante essa imagem aqui, né? Então, um ludista, né? O que são esses ludistas? São grupo, né, de pessoas, de operários e de trabalhadores, né, pessoas do povo que resolve destruir a fábrica, destruir a máquina, né? Então, está aqui o cara com um porrete aqui para a máquina. Ele acha que o inimigo é a máquina que é responsável por ele ganhar pouco, é a máquina responsável pelo desemprego dele, ele coloca toda a raiva dele ali naquela máquina, tá? Então, a máquina de tecer, provavelmente a máquina de tecer, né, um tear, e aqui, né, nós temos os fios, né, e aqui o tecido pronto. Então, destruindo teares aí em 1812, uma das primeiras maneiras dos operários de reagir à situação que eles estavam vivendo naquele momento lá, tá? Nesse outro aqui, nós já temos uma outra forma de ação dos operários. O caso aqui são o cartismo, né? Então, a produção de cartas, né, na tentativa de mudar aí a realidade social a partir de uma coisa mais do discurso mesmo, né? Da palavra, né? Por meio da palavra, você fazer, então, as reivindicações de mudança e assim por diante, tá? Então, você veja só como vai se constituindo, aos poucos, uma forma nova de luta pelo poder entre as duas classes sociais principais no sistema capitalista, né? Que é o burguês, que é o dono das coisas, e o operário, o proletariado, o assalariado, que é aquele que recebe o salário pelo seu trabalho, né? Ele vende o seu trabalho, em troca aí recebe o salário, tá? E aqui, por fim, nós temos uma das imagens mais bacanas, um dos artistas principais, aliás, Gustave Doré, é um grande artista, tá? Vale a pena você pesquisar sobre ele, tem ilustrações magníficas, tem a ilustração dele, por exemplo, da Divina Comédia, o Dante Alighieri, é belíssima, né? Belíssima. Né? Procura, pesquisa para você ver como é bacana isso aqui. Nesse caso aqui, ele está retratando aqui Londres, né? Gustave Doré, Londres, em 1870, já na segunda metade do século XIX, o bairro operário, né? Então veja só a quantidade de casinhas iguais, né? Esse amontoado de casinhas, né? O trem aqui atrás tem um trem, a linha de trem passando ali, tá? E as pessoas morando todas amontoadas umas nas outras, típica casinha de tijolinhos à vista inglesa, né? As chaminés aqui, assim por diante. Então, essas casas amontoadas numa cidade, né? Você até pode pensar, nossa, mas até que é bonito isso aí, né? Mas tem que lembrar que isso é uma coisa nova, não é? As pessoas, as antepassadas dessas pessoas aqui moravam no campo, né? Moravam aqui agora não, agora tem toda uma poluição, porque essas casas recebem toda a poluição aí do ar, né? Das chaminés, da fumaça, da fuligem produzida pelas indústrias, tá certo? Então o bairro operário não é nada agradável como a gente pode imaginar, tá bom? Resolução da situação problema. Então nós vamos trabalhar aqui a economia capitalista contemporânea, tá? Nós vamos ver na situação problema a questão da nossa economia contemporânea, porque a economia do século XIX, 18, 19, já é a economia industrial capitalista que nós temos hoje. É ligação direta daquele momento histórico lá, tá? Então vamos lá no slide para ver justamente qual é a nossa situação ali problema, tá? Então vamos apresentar aqui nessa situação problema, tá? Vamos refletir
sobre a questão dos trabalhadores, ó, a questão dos trabalhadores na economia contemporânea. Então, a situação dos trabalhadores, assim como eu, assim como a maioria de vocês que estão aí, são trabalhadores e, portanto, é a respeito da questão social dos trabalhadores, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o problema? Ainda que o ritmo seja diferente, e que vivamos em um momento bastante distinto, o maquinário e as condições de trabalho são radicalmente diferentes, para começo de conversa, ainda é possível observar a mudança nas formas de ocupação, na rotina dos trabalhadores, nas suas expectativas, né? Então vamos ver, tá? Então, em relação àquele momento anterior à Revolução Industrial, tá? E hoje, né? Contemporâneo. Então a ideia é a seguinte: ainda que o ritmo seja diferente, o nosso ritmo de trabalho é diferente do ritmo de trabalho do século XIX. E vivemos um momento distinto, claro, um momento diferente. Distinto significa diferente. Porque a máquina de hoje é diferente da máquina do século XIX, apesar de ser máquina. E as condições de trabalho também. Em muitos lugares, não em todos os lugares, né? Mas em muitos lugares as leis trabalhistas protegem mais ou menos, de acordo com o país, com a região, os trabalhadores, tá? Então, a pergunta é: ainda é possível observar a mudança nas formas de ocupação, na rotina dos trabalhadores, nas suas expectativas, tá, de futuro? Vamos ver, então, a resolução desta questão problema aqui, tá? Dessa situação problema, para que a gente possa entender bem claramente isso. Ó, muito provavelmente, nossos antepassados vieram do campo e de ocupações associadas à agricultura e à pecuária. Então, muitos de nós, né, que moramos na cidade, que vivemos na cidade, temos antepassados que vieram do campo, né? Eu, por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês, se ainda não vivem, né, num lugar rural, tá certo? Vivem numa cidade, mas tem uma ligação dos seus antepassados com o campo, tá? Essa transição correspondeu a uma mudança de ares. Claro, né, veio para a cidade, a vinda do campo para a cidade, a observação do crescimento dessas cidades. Todos nós observamos isso, né, diariamente. Os bairros das cidades estão sempre crescendo. A gente olha e diz: nossa, aqui não tinha nada, né? É muito comum a gente falar isso. Quando eu vim morar aqui, nossa, tinha boiada que passava aqui na frente da minha casa, né? Agora já tem prédio. Né? Então é muito comum isso, as cidades vão crescendo e vão engolindo, né, as partes rurais da cidade que vão se urbanizando, tá? De forma peculiar, nossos avós e seus pais foram testemunhas oculares de um processo de modernização industrial. Então, no caso do nosso país aqui, cuja industrialização foi posterior ao século XIX, né? A nossa industrialização, mesmo tendo começado no século XIX, houve um pequeno início de industrialização lá, ela é mais recente, tá bom? Então, mesmo assim, esse processo aconteceu de industrialização e urbanização, tá? Então, tá aí resolvida a nossa situação, problema. Interação, tá? Vamos à atividade de interação. Vamos ler o texto juntos aqui. É no meio desta cloaca infecta, que o maior rio da indústria humana vai alimentar e fecundar o universo. Deste esgoto imundo jorra o ouro puro. É ali que o espírito humano se aperfeiçoa e se embrutece, que a civilização produz suas maravilhas e que o homem civilizado se torna quase selvagem. Vamos ver de novo esse texto aqui? Olha só. É no meio dessa cloaca infecta que o maior rio da indústria humana vai alimentar e fecundar o universo. Desse esgoto imundo jorra ouro puro. É ali que o espírito humano se aperfeiçoa e se embrutece, que a civilização produz suas maravilhas e que o homem civilizado se torna selvagem. Quem escreveu esse texto aqui é o Alexis de Tocqueville. Alexis Tocqueville foi uma pessoa que visitou a Inglaterra, que visitou os Estados Unidos. Ele é um autor muito importante desse século, dessa época da Revolução Industrial, e ele escreve aqui um trechinho a respeito ali da indústria inglesa. Então, o que eu quero, né, o que nós vamos fazer é explicar esse texto, é essa nossa atividade de interação. Então, daqui a pouquinho a gente retorna para que eu possa comentar a respeito desta questão aqui, tá? Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho.
Bom, voltamos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. É evidente que ali ele está falando das condições, da contradição, né? A indústria inglesa, em especial, porque ela é pioneira, é disso que ele está falando no texto, mas isso é para qualquer país daquela época, mas principalmente para a Inglaterra, as condições de trabalho eram horríveis, a vida do trabalhador era péssima, né? Então a lama, a sujeira, a doença, né? Ao mesmo tempo que se produzia maravilhas da ciência, da tecnologia, né, produtos cada vez mais sofisticados, né? Então a riqueza da Inglaterra, por isso que é ouro puro, daquela lama toda saía ouro, né? Aí no sentido simbólico, evidentemente, não é ouro de verdade, mas no sentido de riqueza que estava presente na Inglaterra. Então ele está falando da contradição. A contradição entre situação de penúria, a situação péssima condição de trabalho, né, do operário, do povo, né, e ao mesmo tempo a produção de imensa quantidade de riqueza. É disso que o texto aí se refere, tá bom? Então, essa é a nossa situação problema. Vamos lá para o próximo slide, por favor. Vamos voltar lá? Então, vamos adiante. Revolução Liberal Francesa de 1830. Então, Revolução Liberal Francesa de 1830. É mais uma Revolução Francesa aqui, tá certo? Então, França 1830, uma nova revolução, mas de novo, parece que os franceses não param de fazer revolução. 1789 estava ainda na lembrança das pessoas que estavam vivas em 1830, muitas delas estavam vivas em 1789, de novo, né? Então, que revolução é essa, tá? Então, primeiro nós temos que saber que depois do final do governo Napoleão Bonaparte, a dinastia Bourbon retorna aqui ao poder, tá certo? A dinastia Bourbon retorna ao poder nas mãos aí do Luís XVIII, tá? Então, vamos lembrar, o que é dinastia, professor? Tá aí uma daquelas coisas que às vezes o aluno não entende, né? Dinastia, presta bem atenção, dinastia é o conjunto de todos os reis de uma mesma família, aí forma uma dinastia. Então, quando aquela família está no poder, é aquela dinastia. Então, família Bourbon, dinastia Bourbon. Então, todos os descendentes daquela família que são reis formam a dinastia Bourbon. Então, nesse caso aqui, o retorno da dinastia Bourbon. Por que retorno da dinastia Bourbon? Porque ela foi derrubada lá na Revolução Francesa, né? O Luís XVI morreu guilhotinado, tá certo? Então agora, depois teve o período do Napoleão Bonaparte, e agora, com o final do Napoleão Bonaparte, nós temos a volta da dinastia Bourbon ao poder. Vamos lá naquele slide de novo? Então, olha só, então nesse caso aqui, nós vamos ter Luís XVIII, tá? Que volta, né, novamente ao poder. Então é uma mistura, o governo dele vai ser uma mistura de ideias liberais, mas ideias monárquicas, tá? Em 1824, então nós temos a morte do Luís XVIII, e nós temos o Carlos X que assume o poder, tá? Então, só que o Carlos X agora ele quer ser volta do absolutismo, né? Então, o retorno, né, da dinastia Bourbon ao poder também traz o sonho, agora já meio difícil de acontecer, da volta do absolutismo. Professor, o que é absolutismo? Absolutismo é aquele momento, né, em que os reis tinham poderes totais, poderes absolutos, né? Então, quando nós falamos em absolutismo, vamos lembrar do Luís XIV, o maior rei absolutista da França, né, o Rei Sol, tá certo? Então, tem um poder total. Então, a volta do absolutismo e, evidentemente, que agora as transformações da Revolução Francesa e as transformações que Napoleão Bonaparte fez na França e na Europa já não permitem mais a volta do absolutismo. Então, essa tentativa estava ali fadada mesmo quase ao fracasso, né? Então, ela não ia funcionar de qualquer forma, tá? Então, vai levar novamente a um processo revolucionário, novamente a um processo de revolta, novamente a um processo de mudança. Então, veja como é que funciona a história, né, de indas e vindas. Por isso que a história, o tempo histórico, ele não é linear. O tempo cronológico é linear, claro, né? É um ano depois do outro, um dia depois do outro, numa linha, né? Vem de ontem para hoje, forma uma linha. Mas o tempo histórico, né? Aí precisa diferenciar tempo histórico, tempo cronológico, ele não é. Então, uma situação pode existir, pode deixar de existir e voltar a existir. Nada impede,
tá? Que essas coisas acontecem. Então, essas indas e vindas, né? Nós temos lá, tivemos a Revolução Francesa, a instituição da República, depois temos Napoleão Bonaparte, volta a monarquia, daí ele cai, aí agora volta a monarquia com a família Bourbon, com a dinastia Bourbon ao poder, tá certo? Então, diante disso, vai haver uma nova revolta, uma nova revolução na França, uma revolução liberal em 1830. Vamos lá no slide, tá? Então, o que vai acontecer aqui vai ser manifestações contrárias ao Carlos X, tá? Então, nós temos aqui os 3 dias gloriosos, as jornadas gloriosas, né? Jornadas gloriosas, que jornada, né, é dia, tá? Jornada é dia, né? Os 3 dias gloriosos em julho de 1830, tá? Então, é um ano importante aqui. Vamos lembrar que nesse momento aqui no Brasil, né, nós também temos transformações profundas aqui com o governo do Pedro I, depois a abdicação dele, né, ele vai lá para Portugal e assim, vamos sempre fazer essa relação, tá certo? E o fim da dinastia Bourbon, né, então a dinastia Bourbon cai com a abdicação aí do Carlos X, né, então ele vai sair do poder. Então é uma nova situação, né? Então no lugar dele vai se estabelecer um outro tipo de governo, não vai ser mais o governo da dinastia Bourbon. Então veja que a tentativa de se restaurar o absolutismo não vai funcionar. Então vai ter manifestações, vai ter quebra-quebra, luta, né? Novamente aquela agitação popular da massa, né? O Eric Hobsbawm, um grande historiador, vai dizer justamente isso, né? Que esse período é o período em que a população, a massa, passa a ser um elemento importante na condução política, né? Os governantes não podem mais, a partir daí, da Revolução de 1789 em diante, mas ignorar a opinião do povo, né? A posição do povo, a vontade do povo. Aquilo que era uma política feita apenas no gabinete, agora ela tem que se levar em conta também o que acontece nas ruas, tá certo? Esse é um exemplo clássico disso. Vamos voltar ali no slide? Então vamos ver algumas imagens aqui vinculadas a esse momento histórico, tá? Então aqui nós temos uma famosa pintura em muitos livros didáticos, quando se trata desta questão, desse assunto, desse momento histórico, se coloca essa imagem. Então, a liberdade guiando o povo. Olha só o título da obra, né? A liberdade, está aqui, ó, representada por uma mulher, tá certo? Liberdade geralmente é representada por uma mulher, guiando o povo, tá? Então, ela está ali com a bandeira, né? Do Eugène Delacroix. Ó, Delacroix, que bonitinho, né? Então, esse é o pintor desta obra aqui, tá? Então, essa liberdade que as pessoas, por isso que é uma revolta liberal, né? Vão revoltar de novo, os caras querem voltar ao antigo regime, voltar ao absolutismo, não vamos permitir isso. Então, a liberdade está guiando o povo aqui para um mundo melhor. Essa é a ideia aí dessa imagem, tá certo? Aqui nós temos, então, a chegada do Duque de Orleans, porque aí quem vai assumir o poder vai ser o Luiz Felipe, tá certo? Então, a chegada do Duque de Orleans ao Palais Real, né? Aqui o autor é o Jean-Baptiste Carbillet, de 1836. Então, tá aqui a imagem, ó, uma pintura muito bonita, meio sombria, mas muito bonita, aqui representando esse momento aí, a chegada, né, do novo governante, tá certo? Aqui mais uma imagem de combate nas ruas, aqui do Hippolyte Lacombe. Né? Hippolyte Lacombe, o autor dessa imagem aqui. Então, vocês podem ver, né, a população aqui, as pessoas, a manifestação na rua, as armas de fogo, né? Aqui uma pessoa que parece que já está meio morta aqui, né, caindo ali, a bandeira da França e assim por diante, tá? Então, os combates, aquilo representando bem aí esse momento da Revolução de 1830, que vai colocar um novo governante que vai fazer, né, numa perspectiva liberal, né, anti-absolutista, tá certo? Muito bem. A Primavera dos Povos, 1848. Então, 1848, nós também vamos ter, né, uma revolta na França, só que dessa vez essa revolta, então nós tivemos ali 1789, 1830 e agora 1848.
1948, nova agitação nas ruas de Paris, só que dessa vez se espalha pela Europa. Né? Por isso, Primavera dos Povos, porque em vários países, naquele momento, houve manifestações populares, agitações trabalhistas, né? Diferente em cada país, então ela tem algumas características que não são exatamente iguais em cada país, mas há manifestações aí em todos eles, ou em grande parte deles, tá certo? Então, é um novo período. Vamos lá ao slide? Então, vamos ver aqui, ó. Então, as muitas revoluções em 1848. Então, aqui novamente nós temos um monte de agitações, né? Nessa época que se proibia de fazer manifestações, o pessoal fez os banquetes, os famosos banquetes, né? E aí, o que acontece? O Luiz Felipe, que havia governado, que havia assumido o poder e governado principalmente liberal, mas principalmente para a burguesia, ele acaba abdicando, né? Então, essas agitações todas na França forçam a abdicação do Luiz Felipe, tá? Do Luiz Felipe. Então, nós vamos ter uma nova revolta, uma revolução, que tem consequências em outros países. Então, isso não fica apenas na França, ela se espalha. Então, como o Eric Hobsbawm, um grande historiador, disse, né, a população tem que ser levada em conta agora, a reação do povo tem que ser levada em conta em relação à política, tá? Então, as massas agora fazem parte disso. O que antes eram apenas revoltas diante de alguma situação, como as revoltas camponesas lá da Idade Média, Jaqueris, por exemplo, agora elas são mais complicadas de serem controladas ou impedidas, né? A burguesia começa a perceber que o processo revolucionário é bastante complicado, não é? Que é preciso manter a população, o controle da população, tá? Aí a questão da educação, né? Muitas vezes a educação ela é defendida nesse momento como uma forma de controlar o povo, né? Controlar essa massa, civilizar essa massa, porque a Revolução Francesa é a Revolução Burguesa, né? A burguesia toma o poder, né? Está no poder, tá? Então, ao mesmo tempo que ela luta contra aí as tentativas de retorno ao antigo regime, ela também não quer que essas revoltas ou essa agitação passe do limite, né? Então, você precisa controlar, de certa forma, a situação do povo, da massa trabalhadora. Como é que você faz isso? Então, você pode, de um lado, manobras políticas, do outro você tem, claro, a questão da educação como sendo um fator muito importante. Vamos lá no slide para ver aqui algumas imagens, então, vinculadas aí a esse cenário, tá? Então, veja só aqui, ó, né? Foi bastante agitação. Ó, o pessoal botando fogo aqui, ó, tá? Numa carruagem real, né? Olha só, aqui, né? Queimando, né? O fogo, né? Tá queimando a carruagem real aqui durante a Revolução Francesa de 1848, a Primavera dos Povos. Então, veja que esse quadro representa bem o ódio, né? Poder da população, então derrubando a carruagem, botando fogo aqui, defendendo os seus direitos. Então, é uma situação bastante inusitada, né, que mostra aí que agora a situação mudou bastante na França, tá certo? Para a próxima imagem, olha só aqui, ó, tá? Manifestantes também, ó. Então a música, né? Os tambores, a marcha, né? Então a população aqui, aquela com pedaço de madeira, outro com um martelo, né? Tem até um cachorrinho participando aqui da manifestação, tá? O povo marchando, tá certo? Então, em 1848. E esta revolta toda, ela vai se manifestar em outras regiões, tá? Por exemplo, aqui na Alemanha. Tá? Lembrando que ainda não existe Alemanha em 1848, né? Na região que mais tarde será a Alemanha. Tá? A Alemanha mesmo somente a partir de 1871, tá certo? Por enquanto é a Prússia, a Áustria e algumas outras situações ali. Mas de qualquer forma, tá? Na Alemanha, essa Revolução de 38, a Primavera dos Povos de 48, ela se estabelece por uma unificação alemã, né? Ela vai contribuir para o desejo de unificação alemã que vai
acontecer de fato algumas décadas mais para frente, tá? Mas faz parte ali desse espírito. Então, essas manifestações de 1848, elas não são iguais em todos os lugares. Então, na França é uma coisa, na Alemanha é outra, em outros países, na Bélgica, por exemplo, vai ser de outra forma, né? Será uma luta contra a Holanda, por exemplo. Então, ela se manifesta diferente, tem aspectos um pouco diferentes. A população não deseja exatamente a mesma coisa, né? Mas é o mesmo sintoma de mudanças, né? Então, parece que o antigo regime definitivamente vai ser colocado abaixo a partir, então, desse momento aqui, tá? O que vai acontecer, evidentemente, aqui é que depois, no caso da França, o Luiz Bonaparte vai assumir o poder, né? O sobrinho lá do Napoleão Bonaparte assume o poder, tá certo? Então, aqui nós temos essa situação. Bom, ainda sobre a Primavera dos Povos de 1848, nós podemos avançar um pouquinho mais a esse respeito, tá? Então vamos lá, tá? Nós vamos ver agora um pouquinho do que explicam, teorias que vão explicar o mundo aqui, tá? Porque muito desses conflitos de 1830, 1848 e posteriores, tem a ver com as teorias que explicam o mundo. Então nós temos aqui 3 teorias que nós devemos sempre levar em conta nesse caso, tá? O liberalismo, e tem que entender muito bem isso aqui, gente. Quem não entende essas diferenças aqui não consegue entender a história, tá? Então, o que defende o liberalismo? Defende a liberdade política e liberdade econômica, tá? Liberdade política e liberdade econômica. Então, um liberal, de fato, ele vai defender sempre a liberdade do indivíduo. Tudo bem? Está ligado, claro, à filosofia iluminista. Então, existe uma relação entre o iluminismo, né, e o próprio liberalismo, tá certo? Então, o liberalismo é a parte filosófica, digamos assim, a parte teórica do capitalismo, tá? Então, liberalismo e capitalismo sempre estão de mãos dadas. Então, quando fala liberalismo, fala capitalismo. Então, o capitalismo é o modo de produção, o sistema de produtivo, você pode chamar de várias formas que você quiser, tá? No qual você tem o burguês e o proletariado. E aqui nós temos o liberalismo como uma parte teórica, aquilo que justifica ou explica o próprio capitalismo. Em oposição ao capitalismo e ao liberalismo, nós vamos ter o socialismo, tá? E o comunismo, tá certo? E o anarquismo. Então, no caso do socialismo, do comunismo, nós temos a defesa ou do controle, ou da diminuição, ou até o fim da propriedade privada. A diferença entre o socialismo, o comunismo e o anarquismo é que o anarquismo não prevê a existência do Estado, né? Nenhum tipo de autoridade. Então, para o anarquismo, nenhuma forma de poder é justificada. Nem a família, nem a igreja, nem a polícia, nem o Estado, nem o exército, nem o pai, nem a mãe, nenhuma forma de autoridade é considerada, né? O que não acontece no socialismo, quando nós temos socialismo ou no comunismo, a questão, por exemplo, entre outras, porque o socialismo, por exemplo, ele tem várias nuances, várias vertentes, tá? A gente não vai tratar aqui de todas elas, mas é importante notar que existem várias vertentes socialistas, assim como também tem várias vertentes liberais e várias vertentes anarquistas, tá? Nem todos os autores que representam essas teorias, eles concordam em tudo. É muito importante a gente ter isso bem claro aí, para que ao ensinar isso, inclusive para o nosso aluno lá na escola, a gente consiga compreender com mais adequação, né, essas questões todas, tá? Muito bem. E aqui nós vamos ter um elemento fundamental que vai ter uma influência muito grande no século XX, até os nossos dias, né? A figura do Marx, não é? Do Marx, do Engels e o seu famoso Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista. Então, é nesse momento que surge o chamado socialismo científico ou marxismo, as ideias que vêm lá do Marx, que são várias, né? Tem várias das ideias marxistas, ela tem uma influência muito grande no século XIX, mas principalmente no século XX, depois da Revolução Russa, temos a Guerra Fria, e até hoje ainda as pessoas, né, ainda têm uma incompreensão muito grande do que seja o comunismo, que seja o liberalismo, que seja o socialismo. Eu aconselho pessoalmente que vocês estudem muito bem cada um desses elementos aqui para poder opinar, principalmente na situação política ideológica que nós
vivemos nos dias de hoje, em que muitas pessoas falam daquilo que não conhecem, né? E professor de história tem que conhecer muito bem cada uma dessas questões aqui para poder ter uma opinião e para poder estudar a história, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas imagens vinculadas a esses temas aqui. Aqui nós temos o Adam Smith, tá? Adam Smith. O Smith é português, né? Adam Smith, tá certo? Então, ele é o representante máximo, digamos assim, do liberalismo econômico, tá? Então, a obra dele, A Origem da Riqueza das Nações, é um clássico, né? Para você entender o liberalismo, tem que ler o Adam Smith, tá bom? Tem que ler esse cara aqui. Ele é fundamental para entender o liberalismo, a ideia de como é que funciona a questão liberal, os princípios filosóficos que fundamentam o liberalismo. Se não entender aí o Adam Smith, a gente não entende liberalismo. Então, tem liberal que não leu, liberal que não leu Adam Smith não é um liberal, tá certo? Então tem que ler e conhecer a obra aí fundamental desse autor. Depois tem muitos outros, evidentemente, mais modernos, mais contemporâneos, mas esse cara aqui, ele é básico para a gente entender essa questão. E nós temos aqui o famoso Marx, né? Que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente lê. Né? Assim como Adam Smith também. Muita gente fala do Adam Smith, fala das coisas a favor ou contra, a mesma coisa o Marx, a favor ou contra, mas pouca gente realmente põe lá os olhos nos livros. Né? Então está aqui o barbudinho do Marx, tá? Também fundamental, porque é uma oposição. De um lado nós temos o liberalismo, do outro lado nós temos o socialismo. Então é muito importante você conhecer aí os dois lados dessa questão. Tá? Então ler Marx é importante para a gente conhecer a origem dessas ideias, tá certo? E aqui nós temos, apenas para ilustrar a nossa discussão, né, o Manifesto Comunista do Marx, tá certo? Aqui o manuscrito, né, olha só que bacana, ainda bem que esse povo guarda essas coisas, né, imagina, né, talvez hoje a gente não guardasse, hoje a gente escreve direto no computador, né, muitas coisas se perdem por aí, mas aqui, olha só o manuscrito, né, aqui com as anotações, com o que ele foi corrigindo, né? Isso aqui é pena, né? Se escrevia com pena nessa época aí, tá certo? Então, veja só, essas teorias, elas são muito importantes para que a gente possa compreender todo o desenvolvimento teórico, porque toda mudança social e econômica, ela vem acompanhada de novas formas de interpretar essas mudanças, tá? Porque uma nova realidade econômica e social precisa ser novamente recompreendida ou compreendida novamente. Você precisa entender o que está acontecendo, para onde a história, para onde a sociedade está caminhando. Então, evidentemente, nós temos várias opções, né, várias interpretações a esse respeito. É importante que nós conheçamos essas opiniões para poder entender até os próprios acontecimentos históricos ao qual nós estamos aí vinculados. Faz parte, né, do dever do historiador conhecer os diversos aspectos, as diversas formas de entender a realidade, até para poder se posicionar de forma mais correta, tudo bem? Então vamos lá adiante no slide. Resolução da SP, da situação, problemas. Então, aqui o tema é as ideias do século XIX para o século XX, tá? Então, ideias do século XIX para o século XX. Quais são essas ideias, tá? Então, vamos ver aqui como é que nós vamos trabalhar esta questão. Olha só. Nessa situação problema, vamos refletir sobre a questão da influência das ideias do século XIX em nossa sociedade atual. Olha, refletir. Olha só o que significa refletir, né? Existem várias interpretações sobre a origem dessa palavra, né? Refletir no espelho, mas eu gosto muito de uma explicação de um professor de filosofia que eu tive, que ele fala que refletir, né? Fletir é flexionar o joelho, se ajoelhar para pensar a respeito de alguma coisa. Tá? Tem muito a ver, então a concentração da pessoa que vai na igreja, né? Ela se ajoelha para rezar, para pensar em Deus, etc. Então tem muito a ver com isso. Refletir é você parar e pensar a respeito de alguma coisa, tá? Então das ideias do século XIX em nossa sociedade. Então vamos lá. Olha só, liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, tem esse monte de ismo aqui, ó, tá? Lembrando que esse sufixo ismo aqui, ele indica importância. Então, por exemplo, liberalismo é dar importância à liberdade.
Socialismo, dar importância àquilo que é social. Comunismo, dar importância ao que é comum. Anarquismo é dar importância ao não poder, né? Arquia é poder, esse A aqui é negativo, tá certo? É sem poder. Dar importância à ausência do poder, tá? Então vamos ler de novo. Liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo e diversos outros ismos foram abundantes no século XIX. Muitos, tá? No entanto, as ideias contidas nesses conceitos prolongaram-se para o século XX e ainda são motivos de conflito até os dias de hoje. Se vocês lerem o jornal aí, procurar na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, vocês vão encontrar um monte de conflitos em volta desses conceitos, né? Então, um atacando o outro, um dizendo que o outro é ruim. Então, quem é liberal ataca o socialista, o socialista ataca o liberal, o comunista ataca o anarquista, o anarquista o comunista, enfim, tá? Uma série de coisas aqui, tá bom? Então, como é que nós podemos perceber esse fenômeno nos dias de hoje? Esta é a questão que nós temos que pensar aqui, tá certo? Como perceber a influência lá do século XIX? Por isso que eu falei, né, a gente sempre fala isso. É muito importante estudar o século XIX, tá? Porque as coisas criadas lá, elas impactam diretamente no século XXI. Né? O século XX inteiro e o século XXI, nós ainda estamos debatendo ideias do século XIX. Eu acho, inclusive, pessoalmente, que nós devíamos criar umas ideias novas, né? Porque essas aqui estão meio antiguinhas já, né? Mas, evidentemente, temos que debater porque elas estão aí na ordem do dia dos noticiários, dos acontecimentos políticos atuais, tá certo? Bom, como é que nós vamos resolver aqui a nossa situação, problema então, tá? Olha só. Então, no século passado, que é o século XX, e em nosso século, século XXI, as ideias elaboradas nos séculos XVIII e XIX, aquelas lá, liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo e outras ideias, fundamentaram movimentos, né, movimentos sociais, tá? Livros, quantos livros não foram produzidos a partir dessas ideias? Tem milhares de livros, tá? Contra ou a favor, ou muito pelo contrário, nós temos muitos livros. Revoluções foram feitas, revoluções. Por exemplo, a Revolução Russa de 1917, né? É uma revolução que vem diretamente da tentativa de se colocar em prática os ideais comunistas, tá certo? Então, se nós vamos entender a Revolução Comunista de 17 na Rússia, temos que entender o comunismo no século XIX e o porquê, e a Revolução Industrial e assim por diante, tá? Guerras foram feitas a esse respeito, tá? Então, se lá no século XX nós vamos entender a Guerra do Vietnã, tá? A Guerra da Coreia, tá? Revolução cubana, Revolução Chinesa, uma série de manifestações, movimentos, por exemplo, como as manifestações em 1968, e tem que compreender dentro desse espírito, né? Nós temos que voltar no século XIX para compreender isso. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente, tá? Muitos conflitos do século XX, por exemplo, a Guerra Fria. A Guerra Fria, nós só podemos entender a Guerra Fria se entendermos, né, a oposição entre capitalismo e comunismo. Se a gente não entender a Guerra Fria, tá? E se nós entendemos a Guerra Fria, a gente não entende, por exemplo, a própria história do Brasil, né? Porque em 1947 o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade, né? Em 46 ele foi legalizado, em 47 voltou à ilegalidade. Por quê? Porque era um momento em que o Brasil se alinhava aos Estados Unidos na Guerra Fria, tá? Então veja, para compreender o século XX, precisamos compreender o século XVIII e XIX, né? É fundamental, é assim que funciona a história, né? E muitos debates dos nossos dias, tá? Então é só ver aí na imprensa, não é? Nas redes sociais, muitos debates dos nossos dias somente podem ser compreendidos, a gente só vai entender esse debate se conhecermos aquelas ideias, tá? E é muito importante que a gente conheça, porque muitas vezes a gente não está conhecendo, não é? E aí a gente fala sobre coisas que a gente não sabe. E é muito importante que, principalmente, o professor fale de coisas que conhece. Tá? Então é importante conhecer todas essas teorias muito bem conhecidas para entender não só a história, né, no sentido, né, do passado, né, no sentido do que aconteceu, mas história no sentido de compreender o nosso presente, porque a história é sempre, de certa forma, a história é presente, porque nós sempre voltamos ao passado na tentativa de entender o nosso presente, é assim que funciona a história. Né? A cada época tem uma preocupação diferente. Então, se você
fizer uma leitura, por exemplo, da historiografia, você vai perceber que as preocupações dos historiadores têm mais a ver com o momento em que eles estão vivendo do que com exatamente o passado, né? Então, o tema sobre o qual nós historiadores escrevemos tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo naquela época, naquele momento que nós vivemos, tá bom? Então, não tem como fugir muito disso aí, tá bom? Então, só quero reforçar a importância da gente saber a diferença entre liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo e os outros ismos do século XIX. Né? Nós temos muitas positivismo, né? Outro ismo muito famoso do século XIX, é o do Augusto Comte. O que foi esse tal de positivismo? Tem toda uma crítica ao positivismo e muita gente nem sequer sabe exatamente o que é o tal do positivismo, né? Nem leu Comte, mas já vai falando contra. Geralmente é contra, muitas vezes, né? Então a gente tem que estar sempre atento a essas movimentações teóricas para a gente poder compreender com mais perfeição, com mais adequação aquilo do qual nós estamos falando, tá? Então, para poder ensinar a história. E há uma dificuldade muito grande do aluno em compreender isso. Né? Então, muitas vezes eu explico, reexplico, explico de novo para o meu aluno do 9º ano, porque geralmente é 9º ano que trabalha isso, ou o 3º ano do ensino médio, explico, reexplico, explico de novo e chega na avaliação, ele ainda confunde, ainda não entende muito bem qual é a diferença dessas coisas, o que é cada um, né? Mas tem que voltar e explicar de novo, porque é muito comum mesmo a dificuldade em entender os conceitos, mas é muito importante que ele assim o faça, tá bom? Então, vamos lá no slide, então. Por favor. Vamos para a atividade de interação. Então, vamos ler o texto aqui. Olha só que interessante esse texto que nós temos aqui. Ó, entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. O que é antagonismo, professor? Conflito, tá? A treta entre as classes, tá bom? A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, dois campos contrários, em duas grandes classes, em confronto direto, em conflito direto, a burguesia e o proletariado. Então, vamos ler novamente aqui o trechinho do Marx, ó. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, ele está falando aqui do século XIX, tá bom? Caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe, porque agora só tem duas. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes, em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Então a pergunta é, quem faz parte de cada grupo? Então vocês têm aí uns minutinhos a pensar isso a respeito, daqui a pouquinho a gente volta com os comentários.
Estamos de volta à contribuição aqui do aluno João de Itajubá. Olha só, a burguesia, composta pelos comerciantes, empresários em geral, e o proletariado, composto pelos trabalhadores, os assalariados. É isso, né? É só você olhar em volta de você e é muito simples de entender, tá? A maior parte das pessoas que você conhece, eu tenho certeza, ou trabalha para alguém, né? Ganha um salário, ou é dono de alguma coisa e emprega as pessoas, tá? Ou ele é dono da mercearia, ou ele é dono da loja, dono da fábrica, dono da fazenda, ou então ele trabalha por um salário, não é? Poucas pessoas fogem disso, né? Ou elas são donas, né? Ou elas não são donas e trabalham de assalariado, tem que vender a força de trabalho. Então, no nosso sistema é assim que funciona, tá? Diferente da escravidão, diferente do feudalismo, é assim que funciona, tá bom? Então vamos lá no slide. Muito bem. Recapitulando então, tá? Vamos recapitular aquilo. Mudanças políticas e sociais das primeiras décadas do século XIX. Então, quais são as mudanças que aconteceram no início do século XIX? Então, temos que lembrar da Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas. Então, até um impacto muito grande. A Revolução Industrial teve um impacto que ultrapassa, né, a questão puramente política, né, mas ela teve um impacto na própria mentalidade, na forma das pessoas pensarem. Por exemplo, a nossa noção de tempo, né? O tempo antes da Revolução Industrial era o tempo da natureza ou o tempo da religião. Então um agricultor, por exemplo, da Idade Média, um camponês da Idade Média, se ele começasse a plantar 15 minutos antes ou 15 minutos depois, né, se ele parasse para comer, sei lá, 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã, ou se ele fosse trabalhar, fosse para casa 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, isso não ia afetar muito a produção, tá? Então, o tempo era da natureza. Então, tinha luz, ele trabalhava. De noite, não trabalhava. Era o tempo da natureza que regulava as coisas, né? Ele plantava, tinha que esperar o negócio crescer para colher e depois comer. Era isso, né? O ritmo da natureza. Agora, a indústria não. A indústria tem o tempo da indústria. O operário tem que chegar às 7 horas da manhã, né? Se ele chegar depois, ele tem desconto, tá? Veja como toda a civilização é baseada nisso. A nossa escola é assim, né? A escola, o aluno e professor tem que chegar naquele horário, a aula, o intervalo é tal horário. Então, não adianta eu sentir fome na hora que eu estou dando aula. Eu não posso parar a minha aula para eu comer. Eu tenho que comer na hora que tem o intervalo, mesmo que eu não tenha fome. Então, se eu tenho, meu intervalo é meio-dia, eu só vou sair do meu trabalho meio-dia para comer. Se às 11 horas eu estou com fome, eu tenho que aguentar a minha fome, não adianta. Né? E assim nós somos treinados por esse novo tempo, o tempo da indústria, não mais o tempo da natureza, né? O próprio tempo religioso passa por transformações, né? O tempo religioso, ele é misturado ao tempo do próprio comércio, por exemplo, né? O Natal, né? Que é uma data religiosa, mas que é mesclada com o próprio consumo, né? Que é da indústria, tem que vender brinquedo, tem que vender presente. Veja como se mistura as coisas, né? Então, veja como muda a própria mentalidade. A nossa mentalidade vai se alterando ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que nós temos a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela é uma coisa que acontece ao longo do tempo, né? Não teve um ano, um dia. Ela é um processo, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ter revoluções sociais, como a Revolução de 1830 na França, Revolução Liberal, né, na França, que tira, né, a família Bourbon do poder, a dinastia Bourbon. E depois, em 1848, nós vamos ter uma outra agitação na França, uma nova revolução na França, uma nova revolta na França, né, que depõe, né, o Luiz Felipe, é uma outra coisa, e ela se espalha, essa é uma revolução, uma agitação que se espalha pela Europa, por isso que chama Primavera dos Povos, né, uma agitação que muda muitas questões, vamos levar em consideração aquilo que o Hobsbawm fala, né, da presença do povo, da massa, né, como elemento, agente político, né? Isso vai ser muito importante entender, e a participação da massa é importante, inclusive, para entender depois, por exemplo, o totalitarismo do século XX, né? O nazismo, o stalinismo,
o fascismo italiano, né? Tem que ver a questão das massas é muito importante, a questão do nacionalismo também é muito importante que você entenda a partir dali, tá? E, enfim, para explicar todas essas transformações econômicas, sociais, de mentalidade, culturais, políticas, enfim, nós temos várias teorias, tá? Temos o liberalismo, né? Temos o socialismo, temos o comunismo, o anarquismo, o positivismo e muitos outros ismos que tentavam explicar o porquê daquilo, para onde estava caminhando aquilo, ou criticando aquela sociedade, ou reafirmando aquela sociedade, ou propondo novas formas de convivência social, enfim. São teorias que precisam ser conhecidas por nós, porque elas tiveram impacto, tiveram um efeito muito grande no século XIX, no século XX e no século XXI, é o que nós temos hoje. Então, a partir disso, é muito importante que a gente tenha bastante clareza a esse respeito. Então, se você não tem clareza, né, procure sanar essas dúvidas, né, procure um bom dicionário de sociologia, um bom dicionário de história, por exemplo, um site, uma página confiável da internet que você possa esclarecer a respeito disso, tá? Então, espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade.